Oi pessoas, tudo bem? Então, como vocês sabem, ou quem sabe alguns não sabem, eu tenho uma doença psicossomática chamada doença de Crohn. E apesar de eu pensar que já tinha uma noção bem grande do que eram doenças psicossomáticas, depois de ler esse livro aqui, chamado A Parte Divina do Cérebro, eu acabei descobrindo que tinha muita coisa ainda que eu poderia descobrir como portador e como curioso pela ciência em geral. E a forma como o autor fala sobre o funcionamento da doença psicossomática em geral mudou o meu jeito de ver essas doenças e também mudou o meu jeito de eu enxergar o meu próprio corpo. E tenho certeza que vai mudar o jeito de vocês também. Então, roda a vinheta. Bem, antes de qualquer coisa, o que são doenças psicossomáticas, né? Elas são doenças as quais os seus sintomas e efeitos podem se agravar devido às condições psicológicas e emocionais do portador. E essas doenças surgem em resultado de um processo psicológico e mental de uma pessoa em estresse. E o estresse pode ser entendido como uma tensão, um desgaste psicológico, uma pressão que a pessoa sofre frente a alguma situação ou frente à vida. Em outras palavras, doenças psicossomáticas são de origem psíquica e se manifestam de forma física, de forma biológica. E não é difícil de achar exemplo dessas doenças, por exemplo, insônia, asma, enxaqueca, fibromialgia, doença de Crohn, RCU, e essas para citar algumas, né, entre várias outras doenças. Tá, mas se o problema é psicológico, então a pessoa que o carrega é culpada por ter esse problema ou por agravar esse problema, correto? Não. Não está correto. E o que eu e você que tem uma doença psicossomática e tantas outras pessoas que têm e que não têm doenças psicossomáticas precisam saber é que a gente não tem culpa. A culpa não é minha, não é sua, a causa não é necessariamente você, não é necessariamente a sua culpa, mas a culpa que você carrega. É mais ou menos assim, o quanto você se sente culpado por algo, o quanto você sente medo por algo, o quanto você está estressado por algo. Então, não é você o problema, é o problema que está com você. Então, tenta não se sentir culpado por isso, tá? Tenta relaxar aí, já é um bom começo. Tá, e como que a gente sabe quem pode ter uma doença psicossomática, quem tá livre, quem não tá? Como é que faz? Essas doenças podem atingir qualquer um, mas algumas pessoas têm propensão maior a desenvolver uma dessas doenças se elas tiverem alguns agravantes, como, por exemplo, frustração e expectativas. Expectativa. Essa palavra é o ó. Expectativa é tipo uma das piores coisas que a gente pode fazer com a gente mesmo. Quando tem expectativa no rolê, sempre vai ter frustração, de algum jeito. O que também pode levar alguém a manifestar, desenvolver uma doença psicossomática é o medo do novo, o medo de fazer algo que você ainda não fez, o medo de ser você mesmo, o medo de encarar a situação. Às vezes é o medo do próprio medo, sabe? O medo de não chegar lá, o medo de não ser correspondido. Além disso, temos o estresse, né? E o que é o estresse? É a gente esquecer a maravilha de ter uma vida, de a gente esquecer tanta coisa boa e dar importância para coisas menores. E um outro agravante é a ansiedade, né? Estamos muito ansiosos. E esse autor aqui, o Matthew Alper, ele cita a ansiedade como um processo natural e benéfico para o corpo, que vai nos ajudar de algum momento a nos livrar de alguma situação que não seja benéfica pra gente. Mas o problema é a ansiedade exagerada, aquela ansiedade crônica, aquilo que você não consegue suportar. É o conjunto de todos os outros fatores que você não consegue lidar, que você carrega dentro de si por muito tempo, que você não consegue botar pra fora, que você realmente não consegue externar. E o ponto que eu quis falar desde o início do vídeo é algo que o autor fala em relação a como a doença psicossomática funciona no corpo, né? Presta atenção. Cadê você? Cadê você? Isso aqui foi demais. Sério. Na página 185 do livro. É por essa razão que pessoas que sofrem de doenças psicossomáticas não se curam com tratamento convencional ou medicação, mas sim quando a excessiva tensão que interferia nas operações normais de alguma parte do corpo é aliviada. Ou seja, aliviar tensões do cérebro, do sistema nervoso central, vai fazer com que o órgão que está sendo afetado
também sinta melhora nos sintomas. Agora, prepare-se, abre aspas. Traumas de infância não resolvidos ou culpa reprimida muitas vezes são a causa da ansiedade. Então, lembranças do passado podem ter conteúdo emocional turbulento, o que, por sua vez, desregula o funcionamento da função do ego. A fim de proteger nosso processador executivo, algo sem o qual ficaríamos completamente incapacitados, o corpo reage, deslocando as tensões para uma outra de suas partes, talvez até como uma maneira de distrair nossa atenção do sofrimento psicológico. E, assim, para evitar alguma lembrança dolorosa que nos faria desabar, nós desabamos apenas parcialmente, ficando cegos, surdos, mudos ou aleijados, sendo cada um desses distúrbios uma prova do poder da memória. Quer dizer, o nosso cérebro, para ele evitar ter um blackout devido às tensões ansiosas, as tensões nervosas, de estresse que a gente vai carregando ao longo das nossas experiências, que a gente não sabe lidar muitas vezes, o nosso cérebro, para ele não sofrer, ele acaba deslocando o sofrimento para outra parte do corpo. Gente, o livro fala sobre muitas coisas aqui interessantes. Ele fala principalmente sobre a parte espiritual do cérebro. Foi muito bom pra mim, eu tenho certeza que mais gente pode gostar. Inclusive, vou deixar algumas outras informações do livro na descrição do vídeo, então se vocês se interessarem, vai estar ali embaixo. E bem, não poderia falar sobre doenças psicossomáticas sem também pontuar algumas coisas em relação ao tratamento dessas doenças. É um grupo de doenças muito grande, mas o que elas têm em comum? O meu, o seu, o nosso estresse, a nossa ansiedade, o nosso mal-estar perante as coisas, os nossos medos, as nossas frustrações. Algumas coisas que eu acho que é interessante da gente levar em consideração para a nossa vida, não só para quem é portador de uma doença psicossomática, mas para todo mundo, porque ninguém tá livre, né? Então acho que a primeira coisa que todo mundo precisa ter, todo mundo quer e todo mundo gosta é respeito, né? A gente precisa de respeito. E a gente precisa ser ouvido e ser levado a sério. Por isso que é tão importante para os profissionais da saúde estarem preparados para lidar com esse grupo de pessoas, né? Precisamos ser ouvidos, precisamos de atenção. Um outro ponto muito interessante para o tratamento é a participação do paciente nas soluções do tratamento, sabe? É prestar atenção, não como paciente, sabe? Não como aquele que espera, mas como alguém ativo mesmo no tratamento. E por último, mas não menos importante, tenhamos o senso de autopreservação, de autocuidado. O nosso corpo é a nossa morada, eu sempre falo isso nos meus vídeos. É a única coisa que a gente realmente tem aqui na Terra. Então, se a gente não tomar cuidado da gente, se a gente não se importar com o que a gente sente, quem mais vai fazer isso por nós? Inclusive, meu médico me falou uma vez que as pessoas que têm doenças psicossomáticas têm uma tendência autopunitiva, de automartírio, de autoflagelação, uma tendência de autopunição, se culpar muito por coisas que aconteceram a elas. Então, é importante a gente prestar atenção, sim, em nós e nos outros para que consigamos ser mais saudáveis. E eu recomendo muito mesmo psicoterapia, sabe? Ou qualquer outro tipo de terapia que tenha embasamento científico e psicológico. E eu sou outra pessoa depois que eu comecei a fazer terapia, então eu recomendo fortemente. Obrigado, Cássia. Tem tanta gente sofrendo aí por muitos erros que a sociedade vem carregando ao longo de gerações e que cabe a nós tentar mudar eles, né? E não adianta a gente ficar revoltado, né? A gente tem que tentar agir. Então, sobre erros da sociedade que fazem pessoas sofrerem, me esperem nesse canal. Tem uma frase do Luiz Arruda que diz mais ou menos assim: se quem quase morre ainda vive, quem quase vive já está morto. Então, viva! Autoconhecimento. Então, gente, eu fico por aqui. O vídeo da semana era esse. E se você curtiu, se esse vídeo te ajudou de algum jeito, o que você faz? Você curte, você compartilha com alguém que você sabe que também vai ser ajudado com informação. E se você quiser, você comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, pode dar sua opinião também, pode contribuir para a gente continuar conversando sobre o tema. E também, se vocês quiserem conversar comigo, pode me chamar nas redes sociais, no Instagram principalmente, que é onde eu estou mais ativo. Se me verem por aí, pode me chamar para um café, pra gente conversar. A gente se vê. Um beijo. Até mais.